e abençoadas, ó Pai. Para que essas famílias saiam daqui, Deus, cheia da Tua palavra, ó Deus, e com exercícios práticos de como exercer uma paternidade, uma maternidade à luz da Bíblia. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente está muito feliz de ter vocês aqui, que a gente possa realmente caminhar em graça e em sabedoria no dia de hoje, amém? Amém. A gente vai começar se apresentando, né? Para quem não conhece a gente, eu me chamo Rafael Bispo, sou esposo da Joyce, é minha princesa. Somos pais do Romeu, do Javier, da Aurora e da Flor. A Aurora tem 8 anos, Romeu e Javier têm 3 anos e 10 meses, e a Florzinha tem 1 ano e 10 meses. Nós nos conhecemos desde a adolescência. Comecei a namorar a Joyce, eu tinha 16 anos e a Joyce tinha 14 anos. Nós namoramos na adolescência, nos conhecemos na igreja e casamos. Eu tinha 21 anos e a Joyce tinha 19. Então, eu costumo brincar, né? Eu faço jiu-jitsu e lá no jiu-jitsu a gente tem a seguinte frase, né? O errado sempre é errado, mesmo que ele dê certo. E o certo sempre é certo, mesmo que ele dê errado. Então, é um relacionamento que tinha tudo para dar errado, né? Um namoro na adolescência, começar a namorar muito cedo. E a gente pergunta, né? E se a Aurorinha pedir para namorar lá com 14 anos? Eu não deixo, não. Eu não deixo, não, porque a chance de dar errado, a chance de dar problema é muito grande, né? Então, mas graças ao Senhor, Deus tinha um plano na nossa vida. Ele foi misericordioso conosco e nós conseguimos casar, formar nossa família e formar essa escola, e hoje está aqui, na graça de Deus, podendo compartilhar o que a gente aprendeu nessa caminhada com vocês. Né? Nós temos uma missão pessoal na nossa casa, e que essa missão pessoal, ela se estendeu para a escola, ela se estendeu aqui para a Zion School. E a nossa missão é ajudar pais a formar homens e mulheres justos e tementes a Deus, tornando-os aptos a ocupar as áreas de influência da sociedade. Então, o nosso papel como casal e como família é ajudar outras famílias a criarem seus filhos, ajudar outras famílias no ensino da palavra de Deus. E quanto escola, é dar um ensino de excelência para que ele se torne apto a ocupar as áreas de influência da sociedade, para que ele tenha boa formação como cidadão. Mas, antes de tudo, a gente quer falar com vocês hoje sobre como pastorear o coração dos seus filhos. Porque não tem sentido o seu filho ganhar o mundo inteiro e ele perder a alma dele. Então, a gente vai falar hoje sobre como nós, pais cristãos, devemos pastorear o coração dos nossos filhos. Eu quero fazer uma citação aqui do Richard Graham, que fala: se os pais querem seus filhos abençoados na igreja e na escola, que cuidem em não dar aos seus filhos qualquer exemplo corrupto em casa, por causa de qualquer imprudência, profanação ou falta de santidade. De outra forma, os pais lhe farão mais mal em casa do que os pastores e professores poderão lhe fazer bem fora. Então, nós como professores, pastores, igreja, escola, nós estamos empenhados em ensinar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Mas vocês, pais, precisam se preocupar em não lhes dar um exemplo corrupto dentro de casa. Porque, além de você não estar construindo nada de positivo na vida do seu filho, você ainda vai tornar o nosso trabalho um pouco mais difícil. O trabalho da pregação do Evangelho é um pouco mais complicado, porque ele não consegue ver em casa um exemplo de um cristão que deveria pastoreá-lo, que deveria mostrar para ele o caminho, vivendo na prática. Então, na verdade, a família acaba desconstruindo, em alguns casos, segundo esse texto, a família acaba desconstruindo algo que ela deveria somar-se à igreja ou à escola com ensinamento cristão. Tá? João, pode passar o próximo, por favor?
E aí a gente, de fato, eu queria muito começar lendo esse texto. Eu acho que é um dos textos assim muito preciosos para nós quando nós pensamos em família, né, em ensino cristão dentro do lar, o papel dos pais. Vamos ler rapidinho, lá em Deuteronômio 6, do 1 ao 7. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que não temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em seu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Quando Moisés começa a falar para o povo, né, eles estavam ali já prestes a entrar na Terra Prometida, ele começa a discursar, fazer esse discurso para o povo. E aí, uma coisa que... E até o texto de Deuteronômio 6, Jesus vai citá-lo lá na frente, né, como o maior mandamento da lei. É um texto que a gente vê, na verdade, que a gente sabe que é muito importante dentro da lei ali para os judeus. E o ponto que a gente precisa atentar aqui é esse ensino, né, de inculcar as verdades, igual ele vai falando ali no finalzinho, de você falar assentado, ao andar, pelo caminho. O primeiro ponto que ele vai deixar para a gente poder aplicar, é que eu preciso primeiro amar a Deus. Então, passa um pouco pelo que o Rafael falou e pelaquela frase que a gente viu. Como que eu vou ensinar algo que eu não estou praticando ou que eu não faço? Então, assim, para eu conseguir cumprir essa missão de passar, de fato, esse mandamento para a próxima geração, de postergar esse ensino, né? Aqui ele está falando o tempo todo da gente, o filho do teu filho. Então, a gente está falando de... Eu amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos, eu amo a Deus acima de qualquer coisa e eu passo isso adiante para a próxima geração. Então, eu trago para os pais, né, para nós, Deus nos colocou diante dessa responsabilidade. Aí a gente começa a pensar que primeiro eu preciso refletir isso para os meus filhos. Como que eu vou ensinar, como que eu vou persistir ensinando algo que eu não consigo viver? Então, assim, acho que o primeiro convite que esse texto traz para a gente é nós precisamos, de fato, nos autoexaminar, né? E ver o que nós estamos refletindo. Será que os nossos filhos estão olhando para nós e vendo cristãos que, de fato, amam a Deus? Acima das dificuldades, acima dos nossos problemas, acima das nossas rotinas cansativas, acima do trabalho e do custo e da responsabilidade que os nossos filhos são na nossa casa todos os dias. O quanto nós estamos amando a Deus e refletindo isso para os nossos filhos. E o importante é a gente lembrar que esse legado de ensinar o amor e a obediência ao Senhor nos foi dada. E, às vezes, a gente tenta negligenciar essa responsabilidade e transferir esse papel para outras pessoas. Assim como o Rafael falou, né? Aqui nós estamos, enquanto escola, colaborando em depositar boas sementes nas vidas das nossas crianças, dos nossos jovens. Nós temos a figura da igreja, né? Então, provavelmente, na sua igreja vai ter ali alguém que está dedicado ao ensino das crianças. Mas toda essa estrutura que vai aí envolver a vida das nossas crianças, dos nossos filhos, isso não substitui o papel que nós temos que exercer como pais e mães.
E aí, a gente precisa pensar quando ele fala assim, você inculcará essas verdades, né? Ao deitar, ao levantar, ao sentar à mesa. Quem é, de fato, que vai estar com os nossos filhos ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao sentar na mesa para fazer um café da manhã, na hora da briga com o irmão? Não somos nós, não é o capelão da escola, não é o professor de Bíblia, não é a tia do Ministério Infantil da igreja ou o pastor da sua igreja. Somos nós. Somos nós que vamos exercer esse ensino persistente, né? Aqui a gente está falando de uma ação contínua, uma ação que eu ensino e eu continuo ensinando, e eu persisto. Então, assim, eu acho que o primeiro convite é o que nós estamos refletindo e o quanto nós estamos tomando para nós essa responsabilidade de ser, como o Rafael falou da construção, eu acho, agora não falou alguma coisa de construir, né? A escola e a igreja vão construir, mas nós somos ali a base ali do que a gente vai projetar de valor, de princípio e de ensinamento da palavra do Senhor para os nossos filhos. Na verdade, assim, não existe... Eu acredito, como matemático, que não existe uma ausência total, né? Então, por exemplo, esse copo está preenchendo uma área da superfície dessa mesa. Quando eu tiro o copo da superfície da mesa, essa superfície é preenchida automaticamente de alguma coisa. E o que vai estar preenchendo essa superfície? Ar. Então, quando você, pai, se ausenta da responsabilidade de ensinar ao seu filho, e alguém vai preencher essa área. Quando o Senhor tem graça e misericórdia da gente, essa área vai ser preenchida pela igreja, essa área vai ser preenchida pelo ensinamento bíblico da igreja, essa área vai ser preenchida por um ensinamento bíblico na escola, mas, em algumas vezes, quando nós pais negligenciamos o ensino bíblico para os nossos filhos, às vezes quem vai preencher essa lacuna vai ser o YouTube, vai ser a internet, vai ser o Tinder, vai ser um amigo da escola, vai ser um amigo da rua, vai ser qualquer outra pessoa. Porque essa criança, esse adolescente, ele precisa de ensinamento, ele carece de limite, ele carece de direcionamento. E se você não fizer, alguém o fará. Então, a gente tem exemplos aqui na escola de alunos que o único ensinamento bíblico que ele tem na vida é o ensinamento bíblico que ele recebe dentro da escola. O pastor Rômulo talvez tenha na igreja exemplos de adolescentes que frequentam a igreja, a família não é cristã e o único ambiente que ele vai ouvir a palavra, o único ambiente que ele vai ouvir o ensinamento cristão é dentro da igreja. Então, ali é a única oportunidade que ele tem. Eu, na minha adolescência, toda a minha família era espírita. E eu comecei a frequentar a igreja aos 12 anos. E eu fui a primeira pessoa da minha família a ouvir sobre o Evangelho. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ouvir sobre Jesus. E lá, através da minha vida, a minha família foi alcançada pelo Evangelho. Então, Deus teve graça e misericórdia da minha vida. Ele me chamou para essa boa obra e, através da minha vida, toda a minha família conheceu o Senhor Jesus. Mas se não fosse o Senhor Jesus, se não fosse aquelas pessoas pregando o Evangelho para mim, me ensinando a orar, me ensinando a Escritura, me ensinando a palavra, eu não sei se hoje eu estaria aqui. Porque se eu fosse depender da minha família, para minha família me ensinar o caminho que eu deveria andar, provavelmente eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria aqui nesse momento. Tá? E pegando o gancho do que ele falou, assim, às vezes a gente olha, né, para a nossa vida e a gente vê o quanto nós somos improváveis, né? Então, nós dois viemos de famílias que não nos ensinaram, que não foram assim intencionais, não conheciam. E nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus e estamos hoje depositando boas sementes. Imagina se nós fizermos isso pelos nossos filhos. Quantas coisas a mais serão depositadas, quantos mais valores, princípios, o quanto de acerto que nós teremos nessa caminhada. E, assim, se do negativo nós conseguimos chegar em algum lugar, quando eu falo nós, eu não estou falando só de mim e do Rafael, estou falando de todos nós, né? Imagina se a gente fizer boas semeaduras e de fato, sermos intencionais nesse processo, nessa infância, o quanto de frutos bons isso produzirá, assim, infinitamente mais do que nós já temos aqui. Então, eu acho que a gente
Essa intencionalidade, ela é algo que foi despertado em nós e agora a gente precisa caminhar a cada dia nisso. E aí, seguindo para o próximo tópico, um segundo ponto que a gente precisa olhar, né, qual tem sido a nossa motivação? Se a gente for ler lá o livro do Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp, ele vai dizer que muitos pais querem que seus filhos sejam bem-sucedidos para desfrutarem de uma vida feliz e confortável. E eu até conversei com o pastor Rômulo hoje, né, mais cedo, eu falei assim, a gente não foi, pelo menos a minha família não me criou para criar filhos que cumprissem a vontade de Deus, que filhos para a eternidade, filhos que buscassem a salvação. Culturalmente, a nossa criação foi uma criação de filhos bem-sucedidos. Então, assim, todo o nosso esforço, aquilo que nós estamos ali todos os dias fazendo, nos empenhando, qual tem sido a nossa motivação? Para que nós criamos os nossos filhos? Nós estamos criando os nossos filhos, de fato, para que eles cumpram o propósito de Deus para a vida deles, para que eles sejam homens e mulheres de Deus que vão impactar essa geração, que vão ser relevantes para o reino de Deus, que vão glorificar a Deus. Ou nós estamos criando os nossos filhos apenas em fins e objetivos naturais? Talvez para que o meu filho tenha um destaque acadêmico, consiga construir uma boa carreira. Isso é importante? Nós temos como missão, enquanto escola, desenvolver um ensino de excelência para que os nossos filhos alcancem lugares de influência. Mas não pode ser só isso. E, às vezes, a gente, de fato, tem outros, talvez, alguma ausência emocional, alguma frustração que a gente acaba tentando fazer com que esse filho, de fato, sacie essas expectativas que nós não conseguimos cumprir na nossa infância ou na nossa juventude. A gente vai lá e transfere essa expectativa e começa a modelar essa criação para aquele fim que, na verdade, não é o objetivo de Deus, mas é um objetivo que eu preciso saciar. Um exemplo prático do que ela está falando eu nunca tive carrinho de controle remoto quando era criança. Eu sempre quis ter um carrinho legal, assim, de controle remoto, né? Aí, esses dias, tem o quê? Um mês, né? Um mês e pouco. Eu estava no Mercado Livre, eu vi um carrinho legal, assim, os meninos estão naquela moda lá do Monster Truck, lá do Hot Wheels. Aí eu comprei um carrinho de controle remoto. Para eles. O carrinho chegou, os meninos nem puderam abrir o carrinho. Eu comprei um carrinho de controle remoto. Aí quando o carrinho chegou, eles, não, vão abrir. Não, vocês não vão abrir o carrinho, calma. Aí eu abri o carrinho, eu fui o primeiro a brincar com o carrinho. Aí quando eles queriam, pai, deixa eu brincar. Não, você vai quebrar o carrinho, pô. Fica só olhando. Então, assim, na verdade, o carrinho não era para eles. O carrinho era para me satisfazer. Aí eu fui lá e comprei mais 2 carrinhos. Um para cada um. Então eu fiquei com o meu e cada um ficou com o seu. Aí ele falou assim, não, é que esse aqui eu vou brincar com a Aurora. Eu falei, com a Aurora. Então, assim, eu fiquei com um carrinho para mim e eles ficaram com um carrinho para eles. Eu entendi que eles também precisavam de um carrinho, né? E a gente fica brincando em casa de carrinho. Então, na verdade, aquele carrinho, embora eles tivessem recebido como um presente, ele não era para, no fundo, ele não era para satisfazer uma necessidade e um anseio dos meus filhos. Era para suprir uma ausência. Era para suprir uma necessidade que eu tinha de brincar com o carrinho. Então, assim, eu identifiquei. Eu poderia ter dado o carrinho para eles, né? Não, identifiquei, vou dar o carrinho para eles. Não, comprei mais um carrinho para eles, que eu queria continuar brincando com o meu carrinho junto com eles. Mas, às vezes, a gente entrega para o nosso filho ferramentas, a gente entrega para o nosso filho presentes, a gente entrega para os nossos filhos coisas que, na verdade, não são para suprir necessidades dos nossos filhos, mas são coisas que são para suprir uma ausência que a gente teve ou uma vontade muito grande. Então, você teve uma vontade muito grande de ser militar. Você vai colocar seu filho no pré-militar. Você teve uma vontade muito grande de fazer medicina e você não conseguiu. O que é que você quer para o seu filho? Que ele seja médico. Quando, na verdade, nós devemos pedir discernimento ao Senhor e falar, Senhor, qual é o propósito do Senhor para a vida dos meus filhos?
em que os meus filhos podem glorificar o Senhor nas suas profissões, em que os meus filhos podem glorificar o Senhor. Então, a gente não busca, na maioria das vezes, a glória do Senhor através da vida dos nossos filhos. A gente busca satisfazer a nossa própria glória através da vida dos nossos filhos. A gente quer que os nossos filhos alcancem postos, posições e sucesso que nós, como pais, não alcançamos. Quando você vê, por exemplo, pais de jogadores de futebol fazendo relatos sobre seus filhos. Na verdade, na maioria das vezes a gente vê pais de jogadores de futebol frustrados, que não conseguiram ser jogador de futebol e colocaram todas as suas expectativas em seus filhos, para que seus filhos tornassem jogadores. Porque eles achavam que era o melhor caminho? Não, para que eles realizassem, através dos seus filhos, os seus sonhos. O Rafael está falando, estou lembrando de um caso. A gente tem um casal de amigos, primos, na verdade, né? E ela é pedagoga, fez várias especializações e tudo. E provavelmente, quando ela se formou e fez a faculdade de pedagogia, eu acho que, assim, a família e tudo mais, e ela também, né, tinha a expectativa de dar aula, enfim, de trabalhar numa escola. E ela atuou por um tempo no mercado, mas aí depois ela se casou e hoje eles são missionários na Albânia. E hoje, a formação que ela tem, ela está fazendo homeschooling com a filha. Então, assim, lá a educação é precária, tem agressão dentro da escola, tem todo um cenário, e ela está usando a profissão não para ser bem-sucedida no mercado, que talvez fosse lá o direcionamento familiar que ela recebeu ao longo da vida de estudos. E ela está usando para cumprir um propósito no núcleo familiar de alfabetização da própria filha, num país de uma cultura completamente diferente. Então, assim, às vezes a gente começa a trilhar um caminho, mas nós não temos a consciência do que Deus vai fazer com aquilo daqui a 10, 5, 15 anos, sabe? Então, eu acho que a gente precisa, por exemplo, nós mulheres, eu sei que a gente tem a questão acadêmica, mas será que eu estou preparada para talvez a minha filha nunca atuar no mercado e simplesmente ser mãe, esposa, e isso, através disso, ela vai glorificar a Deus? É o propósito de Deus para a vida dela? Então, nós precisamos entender qual, de fato, é a nossa motivação. E uma frase que eu achei... Uma frase não, né? Um conceito que eu achei muito interessante, é que, lendo esse livro do Ted Tripp, ele vai citar uma das perguntas, né? Uma das perguntas mais conhecidas do Catecismo Menor de Westminster. É uma obra, na verdade, esse Catecismo Menor, ele era utilizado para educação ali de crianças e jovens. Foi produzida numa conferência, né, de um colegiado de teólogos reformados em Londres. E essa pergunta, né, diz assim: qual a finalidade principal do homem? E aí a resposta é: a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E aí, se a gente for pegar um versículo que fala disso, né, lá em Coríntios 10:31, diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E que a gente possa realmente voltar os nossos olhos, né? Às vezes o mundo nos oferece várias lentes diferentes para a criação dos nossos filhos, diversos objetivos. Eu não quero passar vergonha na rua, eu quero que meu filho me obedeça porque eu preciso ser um pai e uma mãe que tem um bom comportamento. Não, o meu filho vai ter que estar no auge ali acadêmico. Tudo isso são coisas que vão nos... a internet, as redes sociais, né? Existe muita informação, tudo isso vai ser colocado diante de nós, mas que os nossos olhos possam estar voltados para um propósito que não é apenas natural, mas que é um propósito eterno, que o nosso filho vai glorificar a Deus e também vai estar sendo preparado. A gente sabe que a salvação não é pelo aquilo que a gente vai ensinar, não depende de nós, mas nós precisamos ser cooperadores, né? Representantes do Senhor, para que a gente ensine o caminho, para que a gente trilhe esse caminho com os nossos filhos, para que eles um dia alcancem a eternidade. A criação dos nossos filhos, ela precisa estar edificada em Deus. Ela precisa estar em Deus, né? Hoje a gente tem diversas correntes da psicologia, cada uma fala para um lado, né? Educação positiva e diversas outras, mas o foco de todas elas,
não está na centralidade, a centralidade de todas elas não está no Senhor, não está na palavra de Deus. E a educação dos nossos filhos, o centro de tudo, tem que estar edificada na Escritura Sagrada. Salmo 127, do 1 ao 5, fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido, mas falarão com os inimigos à porta. A criação dos filhos, ela está fadada ao fracasso se ela não for edificada e conduzida no Senhor. O esforço e desgaste serão inúteis se não confiarmos a sabedoria que precisamos estar nele. Tem um texto de Charles Spurgeon que fala assim: jamais sejamos culpados como pais de nos esquecermos da formação religiosa dos nossos filhos, pois, se assim o fizermos, poderemos ser culpados do sangue e da alma deles. Vou ler de novo, que é muito importante. Nós, pais, que jamais sejamos culpados de nos esquecer da formação religiosa dos nossos filhos, que essa culpa nunca caia sobre nós. Porque se isso acontecer, nós poderemos ser culpados do sangue e da alma dos nossos filhos. Nós, pais, não queremos ser culpados do sangue e da alma dos nossos filhos por negligência. Uma coisa é você errar como pai por falta de conhecimento. E aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dará. Uma coisa é nós errarmos como pai, né? O pai de primeira viagem acabou de ter um filho, por exemplo. Nós temos 4 e a criação que a gente deu para a Aurora, ela é diferente da criação que a gente deu para o Romeu e para o Javier, e ela é um pouco diferente da criação que a gente deu para a Flor. Com a Aurora, a gente foi um pouco mais duro, porque a gente tinha medo de errar. A gente não queria errar como pai. Então a gente foi um pouco mais duro, mais incisivo com algumas coisas. Com o Romeu e com o Javier, a gente já descobriu que a criança dormir sozinha à noite, ela não vai morrer sufocada, né? Com a Aurora a gente ficava ali olhando, ó, vai morrer, vai sufocar no travesseiro. E depois a gente percebeu que não ia morrer. Ela podia virar um pouquinho para o lado ali, o tecido é poroso, passa oxigênio, ela não vai morrer sufocada. E a gente, com o Romeu e com o Javier, a gente já relaxou um pouco mais. A gente já pôde ficar um pouco mais tranquilo. Mas nós erramos com a Aurora por excesso de cuidado. Mas nós não erramos por negligência. Por falar, não, ela vai aprender sozinha, não precisa que ninguém oriente, ela vai aprender sozinha. Não, jamais. Nós erramos por excesso de zelo, erramos por excesso de cuidado. E como que a gente descobriu que a gente errou por excesso de zelo? Quando chegaram outros 2 filhos. E a gente viu que não precisava tanto, não precisava corrigir tanto, não precisava de tantos limites assim, de tanto rigor. E a gente foi dosando a mão, a gente foi pesando a mão. Por isso que é bom ter mais de um filho, né? Porque nós não teríamos essa perspectiva se nós tivéssemos um só. Então, enquanto nós tínhamos só a Aurora, a gente achava que estava tudo certo. Depois que nós tivemos o Romeu e o Javier, que veio numa tacada só, né? Depois que tivemos o Romeu e o Javier, a gente percebeu que, a gente pesou um pouco a mão. Eu acho que a gente pode aliviar um pouco mais. Eu acho que a gente pode ser mais firme e menos duro. A gente pode deixar os limites mais claros para os nossos filhos e ser menos grosseiros na forma de falar, porque firmeza é diferente de grosseria. Você pode falar com seu filho de forma firme sem ser grosseiro, né? Então, por exemplo,
ali naquele cantinho, eu falei que pedi para o Romeu e o Javier ficarem sentados ali. E eu falei, olha, durante a palavra, vocês precisam ficar sentados. E eles levantaram e decidiram subir pela escada. A primeira comunicação é a visual. Eu vou olhar para eles e eles precisam entender o meu olhar. E, mesmo assim, eles ignoraram o meu olhar de reprovação e subiram no púlpito. E eu vou falar, filhos, por favor, desçam e sentem lá. Eles ainda assim persistiram. Se eu tiver com o microfone na mão, vou tirar e falar, vem cá conversar com o pai. Aí, vou tirar o microfone, mas na hora eu vou falar sem microfone, né? Senta ali e em casa vocês vão ser disciplinados porque vocês foram desobedientes. Voltem e sentem. Eles voltarão, sentarão e em casa eles serão disciplinados. Serão disciplinados como? Biblicamente. Com raiva, com ódio. Olha, seu infeliz, você me fez passar uma vergonha na frente de todo mundo. Não. Quando chegar em casa, a gente vai jantar, a gente vai tomar banho, a gente vai trocar de roupa. Aí, o que desobedeceu será convidado ao quarto. Filho, vamos lá no quarto. Vamos supor que seja o Romeu, né? Romeuzinho, vamos lá no quarto. Ele já sabe que ele está com problema. Ele sobe na cama para ficar na mesma altura que eu, põe ele em pezinho na cama e fala, e aí, filho? Você pecou, né? Você desobedeceu o papai. Desobedeci, papai. Mas você desobedeceu o papai como? Que eu preciso ter a certeza que ele sabe o motivo que ele está sendo disciplinado. Quando Deus foi no jardim e conversar com Adão e Eva no final da tarde, eles sabiam. Eles sabiam que eles tinham pecado, eles sabiam que eles tinham errado. Então, filho, por que você está sendo disciplinado? Ah, porque eu desobedeci o papai. Aonde? Ah, lá na escola, na palestra. Como você fez? Ah, o papai pediu para eu ficar sentado e eu subi. Tá, então agora o papai te ama e o papai vai corrigir você para que você seja um bom homem, para que você seja obediente ao Senhor, para que você seja obediente aos seus pais. Tudo bem? Tudo bem, pai. Deita na cama aí. Deita na cama, pega o chinelo, 3 chineladas no bumbum, 4, 5, depende da força. Se tiver de fralda, tem que botar um pouquinho mais de força. Se tiver sem fralda, você tira um pouco mais a mão. Vai tomar as chineladas no bumbum. Depois das chineladas no bumbum, sem grosseria, sem ignorância, sem palavras ofensivas, sem ódio, sem raiva. Depois das chineladas, filho, levanta. Levanta, naturalmente ele estará chorando. Dá um abraço no papai. A gente dá um abraço, o papai te ama e o papai está te corrigindo porque o papai te ama. Deus repreende e castiga todos quanto ama, se pôs zeloso e arrepender-se. Você precisa se arrepender do que você fez. Você está arrependido do seu pecado? Está arrependido de ter desobedecido o papai? Tô. Então dá um beijo no pai aqui, um abraço. Beijou o papai, abraçou, pode voltar à brincadeira. Então, a disciplina bíblica, ela é uma disciplina em amor. A disciplina bíblica, ela não é uma descarga de ódio, né? Derrubou o copo, blau, tapa. Ah, derrubou o negócio na mesa, toma um safanão. Deixa eu só complementar. Essa questão da disciplina, a gente às vezes espera o copo transbordar, né? O nosso copo. Então, às vezes, a gente já vai ali no limite. E aí, quando você começa a agir, ele já te desobedeceu 5 vezes. Você está já no seu limite. E aí, você vai com ele. Então, assim, um exercício que a gente tem aprendido é não chegar no limite. Desobedeceu a primeira... Você já instruiu, já deu a regra, o combinado já está claro. O combinado, assim, né? A instrução já está clara para ele. Então, você vai advertir e você vai disciplinar, sem você extrapolar o seu limite. Porque se a gente também... Até porque, assim, vão ter situações... A gente tem que preparar os nossos filhos que não vai dar para falar a segunda, a terceira nem a quinta. É de primeira. Uma questão de saúde, uma questão de segurança e a atenção a ouvir a voz de Deus. Então, outra coisa também que a gente trabalha com eles é assim, a Aurora está nessa fase. Ah, não ouvi.
se faz desentendida. Não entendi. Então, assim, agora a gente está trabalhando. Não, você precisa estar atenta ao que a gente está... No meio de um monte de voz, de um monte de barulho, a tua atenção tem que estar voltada para o que eu estou te falando. Porque a hora que Deus falar com você, Ele pode falar no meio de um turbilhão de acontecimentos e você precisa estar atenta ao que Deus vai direcionar, ao que Ele vai te dar como instrução. E é interessante essa questão também da disciplina, porque essa semana a gente teve uma confraternização de professores, né? E aí a teacher de inglês, a Miss Isabelle, chegou para mim e contou que essa semana aconteceu uma situação em que a Aurora me desobedeceu, e ela me desobedeceu assim. Falei, Aurora, não faz isso. Fazia muito tempo que ela não era disciplinada fisicamente. E aí ela tentou esconder, sabe? Então, a gente estava no elevador, e aí ela começou a apertar todos os botões, e eu falei assim, Aurora, para com isso, não faz isso. Aí ela esperou todo mundo sair, ficou por último, foi lá e apertou todos, assim, me afrontou, ainda tentou esconder o que ela tinha feito. Aí eu olhei assim e falei, não, isso aí está errado. E aí, a disciplina não foi pelo ato de apertar um botão do elevador, entende? E eu não esperei eu ficar estressada. Eu falei, você desobedeceu a mamãe, eu acabei de falar, por que você desobedeceu? E você ainda tentou esconder. Em vez de você falar para mim que você desobedeceu, você tentou esconder o seu pecado, desobediência. E aí aconteceu essa situação e tudo mais. Quando foi no dia seguinte, aí a Miss Isabelle me contou, passou uns dias, que o Romeu chegou no dia seguinte, na salinha eles fazem o circle time, né, que é um tempo ali de conversa na turminha. E aí o Romeu começou. Vocês não sabem o que aconteceu lá em casa. Eu te contei isso, né? Vocês não sabem. A Aurora desobedeceu a mamãe. Aí a Isabelle falou que eles ficaram assim. E vocês sabem o que aconteceu? A Aurora foi disciplinada. Aí as crianças do grupinho. Disciplinada? O que é isso? Então elas não sabiam o que era. Algumas, né? Então, assim... Ele tem... mas o que desobedeceu? Aí ele foi e contou toda a história. Então, assim... Ele não está só aprendendo sobre obediência quando acontece com ele, mas esse reforço da obediência ele está vendo o tempo inteiro. Então, a gente, às vezes, acha... Ele percebeu que ela tinha me desobedecido. Então, assim, e se eu não dou uma resposta? E se eu não dou um ensinamento? Então, assim, é isso que a gente fala do exemplo, né? A gente precisa instruir e está ali refletindo. E eles são muito observadores. E uma outra coisa que o Rafael falou sobre a questão da disciplina, ali, o passo a passo, eu acredito muito na comunicação, né? Então, assim, a disciplina ela é importante, mas a gente precisa reforçar o ensinamento. Então, assim, não adianta você falar assim, precisa aprender a obedecer. Mas em nenhum momento do dia você não tem ali um momento de ensinar sobre obediência. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Tem um caso que eu acho muito legal, que aconteceu comigo. Só correr com o tempo. A gente estava no café da manhã e a Aurora... a gente toma todos os cafés da manhã juntos. E, inclusive, às vezes, quando vocês pedem para fazer uma reunião de manhã, eu nunca posso. Porque, geralmente, estou tomando café da manhã em casa com as crianças, com a família. Então, a gente estava tomando café da manhã e a Aurora... Chega uma fase da criança ali que ela está meio desajeitada, né? Então, ela derruba tudo na mesa. Então, todo café da manhã, a Aurora estava derrubando o copo de suco. Todo café da manhã, a Aurora derrubando o copo de suco. Chegou um dia que eu estava meio irritado, a Aurora derrubou o copo do suco e eu fui e dei um tapa na Aurora. Dei um tapa nela, ela ficou muito envergonhada, muito triste. E eu saí para trabalhar e eu vindo para a escola, vindo para o trabalho, e eu fiquei pensando naquilo, né? E Deus começou a falar no meu coração. E eu fiquei pensando, falei, poxa, eu já fui criança. Eu já derrubei o copo do suco várias vezes quando era criança. E ainda derruba. E ainda hoje eu derrubo o copo do suco. Só que o copo do suco agora é diferente. Não é literalmente um copo de suco. Quantos erros eu tenho na minha vida e como Deus me trata quando eu derrubo o copo do suco? Ele levanta o copo, ele limpa a mesa e ele enche o copo de novo. E ele enche o copo, que é o cálice da graça. E a gente vai lá, derruba o copo, pede perdão
ele levanta o copo, ele limpa a mesa e ele enche o copo de novo. E a gente peca de novo, a gente derruba o copo, ele levanta o copo, ele limpa a mesa e ele enche o copo de novo. E eu cheguei em casa e eu falei assim, eu entendi, Senhor. Cheguei em casa, chamei a Aurora no quarto e falei, filha, a gente precisa conversar. Hoje você derrubou o copo na mesa, o papai te disciplinou com ira, eu te bati, não te disciplinei, eu te bati e eu queria te pedir perdão. Eu queria te pedir perdão porque eu não deveria ter feito aquilo. Eu deveria te ensinar como não derrubar o copo. Mas eu, como pai, eu quero te dizer também que nós vamos errar. Você vai errar algumas vezes. E a partir de hoje, todas as vezes que você derrubar o copo, o papai vai levantar, vai pegar o pano, vai secar a mesa e vai encher o seu copo de novo. Porque é assim que Deus trata a gente. É assim que Deus faz com a gente quando perdoa os nossos pecados. Então, todas as vezes que você pecar, filha, Deus vai limpar a mesa e se arrepender. Deus vai limpar a mesa, vai levantar o seu copo e vai encher o seu cálice da graça de novo. E eu, como pai, eu quero fazer isso com você. Todas as vezes que você derrubar o suco, a gente vai limpar até que você não derrube mais. E depois disso, nunca mais ela derrubou. Nunca mais ela derrubou o copo. Não foi preciso. Então, os nossos filhos, eles precisam ter a disciplina bíblica, só que à medida que a gente disciplina, a gente também é disciplinado por Deus quando a gente erra. E a gente precisa ter humildade de chegar aos nossos filhos e falar, filho, o papai errou, a mamãe errou, e agora eu quero te ensinar como é que é o certo. E ensinar o certo para os seus filhos. Porque quando você reconhece o seu pecado, quando você reconhece o seu erro para o seu filho, você também está ensinando. Está ensinando humildade, está ensinando arrependimento e está ensinando como um cristão deve fazer quando ele comete um erro, que é pedir perdão pelos seus pecados. Bom, e aí seguindo aqui, gente, a gente já falou, recapitulando aqui um pouquinho, né? A gente sabe que, e aí pegando essa parte da disciplina dos erros, né, nós sempre teremos dúvidas. Nós vamos errar, isso é fato. E a gente vai errar, a gente vai precisar consertar, e à medida que vão chegando os outros filhos, ou a gente vai avançando nas etapas, né, das idades. Todo mundo, a gente fala assim, nossa, aqui em casa é muito trabalho, é muita fralda, é muito isso. E aí a galera que tem filho na adolescência fala assim, mas lá na frente os problemas são outros. Então, assim, a gente vai avançando, né? E existem muitas correntes, que o Rafael já comentou um pouco mais lá para o começo. A gente vai se deparar aí, nunca a gente teve tanto acesso à informação e nunca a gente também teve tantas correntes diferentes sobre criação de filhos, educação, uma série de coisas que estão ali à disposição para a gente beber, para a gente consultar, né? E eu acho que duas coisas que a gente precisa entender, uma das coisas que a gente precisa ter como base é que nada é neutro, né? Tudo aquilo que está sendo construído aí através da ciência, através do conhecimento humano, vai ter um ídolo ali por trás. Nada é 100% neutro. Então, a gente precisa examinar de qual fonte que a gente está bebendo, de qual é a corrente científica que a gente está lendo. Entender também que a ciência ela vai mudar. Então, por exemplo, quando eu tive a Aurora, 37,8 era febre. Abaixo de 37,8 era febril. Agora, recentemente, saiu uma nota na Sociedade de Pediatria que agora 37,5 já é febre. Então, assim, o que era verdade não é mais verdade. O que era certo agora é errado. Entende? Então, tudo aquilo que é pautado no conhecimento humano, na ciência, na psicologia, na pedagogia, isso pode mudar. O que vale hoje pode não valer daqui a 5 anos. Então, assim... Mas a escritura é imutável, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter consciência de, independente de qual fonte seja, de qual corrente científica, do que existe à nossa disposição, onde nós, de fato, precisamos alicerçar a nossa criação, alicerçar o nosso ensinamento na palavra. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, tem esses versículos são maravilhosos, assim. Ele vai falar: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim, quando eu olho para esse versículo
voltado para a criação de filhos, eu acho que é exatamente o que a gente precisa fazer. A gente precisa ensinar, a gente precisa corrigir, a gente precisa educar na justiça e a gente precisa criar filhos que estejam preparados para qualquer que seja o propósito de Deus para a vida deles. Então, é na Escritura que a gente vai buscar, que a gente vai estabelecer a nossa base. Algo que não vai mudar, que vai ser verdade para sempre, que é imutável, que é sólido. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente deixa um cenário de relativismo, de confusão, de dúvidas, e passa a trilhar um caminho sobre a verdade e sobre algo que é absoluto. Amém? Por qual lente vamos olhar os nossos filhos? Pela cultura desse mundo, pelos valores que a sociedade nos apresenta dia após dia, ou pelo que a Bíblia diz que eles são, né? O olhar de Deus sobre os nossos filhos, ele é um benefício e presente de Deus. Os nossos filhos, eles são armas poderosas e de longo alcance para o reino de Deus, e eles são a posteridade do Evangelho, né? A criação bíblica dos nossos filhos é quase que uma equação exponencial do Evangelho, porque eu não tive nada na infância com relação ao aprendizado bíblico. E hoje nós alcançamos muitas vidas através do Evangelho. Os nossos filhos começaram a aprender, são 4, e eles começaram a aprender o Evangelho desde pequeno. Então, se eles seguirem nesse caminho de aprendizado do Evangelho e passarem isso para frente, através da evangelização, através das suas próprias vidas, através da pregação do Evangelho, o que a gente aprendeu como indivíduo na palavra de Deus se tornará de maneira exponencial, se expandirá de forma exponencial através da vida dos nossos filhos. Então, os nossos filhos serão pregadores do Evangelho. Os nossos filhos levarão os ensinamentos que eles aprenderam dentro de casa, que eles aprenderam na igreja, de uma forma muito mais ampla, muito mais precoce e muito mais consistente, porque eles começaram a aprender o que a gente aprendeu já praticamente na fase adulta, eles começaram a ter acesso a esses assuntos ainda na infância. E o que os filhos representam para o mundo, né? Os filhos são caros, os filhos dão trabalho, os filhos são muita responsabilidade, os filhos são motivo de culpa e frustração. Ter filho é caro? É caro criar uma criança, né? É custoso, precisa de dinheiro. Mas qual é a lente que a gente vai olhar? A gente vai olhar para os filhos só como criaturas que gastam dinheiro, que gastam plano de saúde, que gastam fraldas, ou a gente vai entender que essas crianças estão sendo criadas como flechas para alcançarem outras pessoas para o reino de Deus, né? A gente vai entender que o filho, eles só trazem muitas responsabilidades, eles só dão trabalho, eles são só motivos de culpa e de frustração, ou a gente vai olhar para os nossos filhos e entender que essas crianças são armas poderosas e de longo alcance para o reino de Deus. Então, a criação dos filhos, ela será penosa ou ela será benéfica e prazerosa, dependendo da lente que você vai usar para enxergar isso, tá? E uma coisa interessante é que, às vezes, a gente pensa nos filhos assim como flechas, né, que vão atingir outras pessoas e vão atingir, né, enfim, uma camada que talvez a gente nem saiba. Não sei o que a Aurora, por exemplo, estará fazendo daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Talvez eu não tenha contato com as pessoas que ela fará, de fato, a diferença na vida dessas pessoas, levará o Evangelho. Mas, assim, os filhos também nos salvam dos nossos próprios desejos, do nosso egoísmo. Então, assim, quando eu olho para o filho, que o filho vai dar trabalho, que ele vai desgastar, talvez, alguma área da nossa vida, em que eu vou ter que fazer escolhas e abrir mão de alguma coisa, ele também está me aproximando de Deus, no sentido de que eu estou aprendendo, estou negando os meus próprios desejos, estou abrindo mão daquilo que eu gostaria,
em prol de algo, de uma missão que Deus me confiou. Porque se aquele filho veio e faz parte da minha família, está sob a minha autoridade, foi porque Deus o colocou ali. E ele, de fato, é uma missão que Deus instituiu na vida daquela família, daqueles pais. Então, eu abro mão para viver algo e para ser instrumento de Deus, assim, e algo que talvez eu realmente não vou colher. Durante muito tempo, nós vamos só investir mesmo. Eles não darão trabalho. Eles, como o André Costa falou uma vez, né? Eles são o trabalho importante. E é para dar trabalho mesmo, né? É para dar trabalho mesmo. Né? O André fala disso, né? Que o filho não traz conforto. Ele é o trabalho mesmo. Ele é o mão na massa. E só passando mais um aí. Uma coisa que a gente precisa também ter em mente é, às vezes, eu olho para a Flor, por exemplo, né? Gente, Flor é uma fofura. Ela é eu falo assim, ela é a bola de fofura, assim, explosão de fofura. Mas ela tem pecado. Então, assim, ela pode ainda não ter consciência, porque ainda é uma bebê, mas ao longo do caminho, nós vamos, à medida que eles vão crescendo em idade, em maturidade emocional, física, a gente vai percebendo que o comportamento ele tem um pecado associado no coração. Então, assim, lá em Romanos 3:23, vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O coração dos nossos, aí seguindo, né? O coração dos nossos filhos não é neutro. Ou eles adoram a Deus, ou os seus ídolos. Então, assim, a gente precisa, às vezes os nossos filhos têm determinados comportamentos e a gente precisa, enquanto pais, não estar só atento àquele comportamento ou àquela ação, mas buscando entender o que está no coração daquela criança, qual é o pecado que está por trás. Se ele, um exemplo, agiu com uma coisa que a gente percebe lá em casa, assim, a gente já percebeu alegria, isso acontece com os meninos, alegria em ver o outro sendo disciplinado. Então, assim, se eu vou ser disciplinada, eu estou triste. Mas se o fulano está sendo, aí ele está rindo, feliz da vida. E o fulano vai ser. Então, a gente corrige os dois. Por quê? Porque eu não posso ficar alegre quando o meu irmão peca. Eu quero o quê? Que eu consiga obedecer a Deus e meu irmão também. Então, assim, essa maldade, esse comportamento que às vezes não está exposto, às vezes a criança te obedeceu, mas o coração dela por dentro está pecando. Ele tá te obedecendo porque ele não quer colher a consequência da disciplina ou do castigo ou, enfim, de qualquer outra coisa. Mas nós precisamos estar muito mais atentos, não só ao comportamento, seja ele público ou dentro de casa, onde só você está vendo, mas voltados sempre ao que está no coração dessa criança. Essa criança, qual é o pecado que eu preciso tratar? Por exemplo, teve uma fase lá em casa que eles estavam mentindo. Então, assim, é uma fase que já passou, mas teve um auge. Então, tudo era motivo de... E aí, quando a gente colocava os dois... Quem fez isso? O Romeu. Aí o Romeu falava que era o Javier falava que era o Romeu. E aí, quem está falando a verdade? Então, assim, a gente começou a trabalhar Provérbios 12:22, porque o Senhor detesta os mentirosos, mas amam os que falam a verdade. Aquele versículo ficou um tempo na parede lá de casa, e toda vez que eles faziam aquilo, independente de qual era o motivo, qual era o comportamento associado, a gente reforçava o comportamento de falar a verdade e não mentir. E uma vez a Aurora estava na casa da minha mãe, com o priminho, e ele fez um negócio e botou culpa nela. Aí ela falou: não foi eu que fiz. Não, eu não menti, que ela falou. Não, eu não menti. Aí ele falou assim... Não, ela falou: não foi eu que fiz. Aí ele falou: foi você. Ela falou: não, não estou mentindo. Aí ele falou: você está mentindo sim, você é uma mentirosa. Ela falou: não, não estou mentindo. Aí citou Provérbios, né? E ela falou: não estou mentindo porque Deus odeia o mentiroso e tal, porque fala em Provérbios. Então a gente estava trabalhando ali na semana anterior esse texto com os meninos menores. E ela aprendeu, ela estava junto, ela aprendeu o texto. E ela falou: eu não menti, porque na palavra de Deus fala que Deus se aborrece do mentiroso. Então, por isso que eu não falei mentira e eu não estou mentindo. E, de fato, ela não estava mentindo. Então, ensinar a Escritura para os nossos filhos tem valor. Eles vão usar a Escritura quando eles precisarem. Então, assim, que o nosso olhar não esteja simplesmente na ação, né? Mas tentar entender o porquê daquela ação. Se ele produziu aquele comportamento, o que o coração dele está cheio? O que ele está falando? Então, eu acho que, de fato, pastorear. Nossa missão não é só olhar, porque às vezes a gente quer que o comportamento reflita algo bom, mas o comportamento é fruto do que está dentro do coração dele. Não... E esse é o maior desafio, né? Chegou um período que a gente estava precisando trabalhar limite com as crianças
E a gente falou, olha, na cadeira da cozinha, tinha uma mesa na sala e uma mesa na cozinha. Na cadeira da cozinha, não pode ficar em pé. Não pode ficar em pé na cadeira. Se ficar em pé na cadeira, vai ser disciplinado. Não desobedeça. E todas as vezes que eles ficavam em pé na cadeira da cozinha, eles eram disciplinados. Olha, você não pode ficar em pé. Então, eles já sentavam na mesa e ia ficar em pé, ó, tá em pé, pai. Então, chama, ó, você não pode ficar em pé. Ficou em pé, disciplinado. Porque a gente estava trabalhando com eles limites. Então, o que é mais grave? Ficar em pé na cadeira da cozinha ou quebrar o vidro da mesa, da sala e da cozinha na mesma semana? Teoricamente, para a gente, mais grave é quebrar o vidro. Mas, biblicamente, é mais grave você derrubar o teclado ou você desobedecer o seu pai e sua mãe? Então, não é pelo valor do bem, mas é pelo valor bíblico do ensinamento. Então, teve uma semana lá em casa que eles quebraram o vidro da mesa da sala e quebraram o vidro da mesa da cozinha na mesma semana. Tipo assim, gente, improvável. Na mesma semana, provável. quebraram os 2 vidros das 2 mesas. Nós tivemos um prejuízo financeiro, mas ninguém falou para eles que não podia quebrar o vidro da mesa. Então eles não desobedeceram. Foi um acidente. Um subiu na mesa para pegar um brinquedo, a mesa torceu e o vidro quebrou. E a Florzinha pegou a garrafa de água dela de alumínio, bateu na mesa, espatifou o vidro da mesa. Então, ninguém falou que ela não poderia bater com a garrafa na mesa, então ninguém desobedeceu. Ninguém pecou. Foi um acidente. Eles não foram disciplinados por causa disso. E já foram disciplinados por coisas aparentemente menores, que é ficar em pé na cadeira. Mas os pais falaram que aquilo era pecado. E se eles ficassem em pé em cima da cadeira, eles seriam disciplinados. E eles ficaram em pé e foram disciplinados por causa disso. E aí eu voltei lá, agora ele está falando, estou lembrando daquele lá do inculcar, né, lá do começo, Deuteronômio. Gente, é persistir. Eu lembro que quando a gente fez um passeio há um tempo atrás, eles deviam ter aqui 1 aninho e meio, mais ou menos, nós fomos passar um final de semana no hotel. Tipo esse hotel fazenda, assim. E aí a gente estava no auge dessa inquietação de sentar à mesa. E eu lembro que o Rafael falou assim, nossa, só a nossa mesa tá bagunçada, só a nossa mesa tem comida. E aquela não falei assim, não. Não. Eu falei assim... Todo mundo quietinho, não foi? Falei assim... Caraca, a gente parece um bando de porco. Eu falei assim, né? Não, mas eu falei, falou assim, a gente parece um bando de porco. Olha a nossa mesa. Tá tudo sujo, comida no chão, café derrubado na mesa. Tá o caos, Joyce. E as outras... Não, aí ele falou assim, não, porque as outras crianças estão quietinhas. Eu falei, todo mundo quietinho em volta. Aí olha bem para todas as mesas. Olha com atenção o que tem nas mesas. Todas as mesas com telefone, só a nossa que não. Então, assim... Pagar o preço de ensinar 4 crianças a comer na mesa, gente, não é fácil. Teve horas que minha vontade era chorar. Falava que num restaurante eu não queria. Só pelo trabalho que ia dar e pelo caos que ia ser. Mas a gente venceu, a gente persistiu e hoje, assim, todos tomam um café na mesa civilizadamente. Até a Florzinha já está mais tranquila. Porque pode chamar a gente para comer na sua casa que eles não vão fazer bagunça. Assim, pode derrubar um copo, né? Mas, no geral, a galera senta e come direitinho. Mas, assim, foi persistir, foi inculcar ali, ó, tem que sentar na mesa. Não pega, não levanta, não sai agora, não sei o quê. Então, assim, foi um trabalho cansativo. E ainda sobre persistência, tem a ver com essa frase, eu achei muito interessante. Quer ler essa frase? Spurgeon menciona uma reflexão preciosa sobre o pastoreio aos cordeiros do rebanho. E a frase é: que se ensinarmos a verdade aos nossos jovens cristãos ou não, o diabo vai se certificar de lhes ensinar o erro. A única maneira de manter o joio fora da pequena xícara de medida da criança é enchê-la até a boca com trigo bom. Que o Espírito de Deus possa nos ajudar a fazer isso. Quanto mais ensinamos aos nossos filhos, maior é a chance de que sejam impedidos de serem enganados. O coração dos nossos filhos, ele vai apontar para algum Deus. E se a gente não direcionar qual é o Deus com letra maiúscula, que só tem um, né? O coração dos nossos filhos, ele vai se inclinar para algum Deus com letra minúscula. Então, se você ensinar para o seu filho que o Deus da sua casa, o Deus da sua família é o dinheiro,
O Deus da sua casa e da sua família são os bens que você possui. O Deus da sua casa e da sua família são os títulos, é o currículo, são os diplomas, é a roupa de marca, é o relógio importado, é o carro da moda, é estar num colégio que está no hype, é estar numa igreja que o telão é maior do que a igreja. Se você ensinar para os seus filhos que isso é o que de fato importa, o coração dos seus filhos estará nessas coisas. O coração do seu filho vai estar nas conquistas, então se ele não passar no concurso, ele perdeu tudo. Ele se joga do prédio. Se ele não encontrar satisfação na formação, que ele passou 5 anos se formando, se ele não encontrar satisfação pessoal nisso, ele fica em depressão. Ele pula do prédio, ele quer se matar, ele vai tomar remédio. Porque ele passou a vida inteira buscando Deus nessas coisas. Ele passou a vida inteira buscando satisfação pessoal nessas coisas. Se você não ensinar para os seus filhos quem é o Deus que deve preencher o coração dele, o mundo vai preencher o coração do seu filho com qualquer baboseira. O mundo vai preencher o coração do seu filho com qualquer vento de doutrina, com qualquer coisa. E o seu filho crescerá, será um adulto frustrado, enganado por qualquer vento de doutrina, por qualquer moda, por qualquer coisa que falarem na internet. Então, ele não vai ter uma fé consistente no Deus verdadeiro. Ainda sobre essa dinâmica da xícara, eu fiquei imaginando, né? Assim, para mim é bem... Eu tento imaginar as coisas, E aí eu fiquei pensando naquela parte lá do começo, que a gente falou dos papéis, né? De não negligenciar a porção que nos foi dada como responsabilidade enquanto pais. E eu fiquei imaginando assim, a xícara da criança ali, e aí, uma vez por semana, o Mateus vai lá e coloca uma colherzinha de trigo bom. Aí, no domingo, o pastor, enfim, onde ela vai assistir o ensino no domingo, vai lá e coloca uma colherzinha. Mas imagina se os pais não depositarem nada a semana inteira. A xícara não vai ficar vazia? Não vai ter espaço para o Joey entrar? Agora, se nós, como pais, todo dia depositarmos ali, no café uma colherzinha, depois na hora de deitar, ao levantar, ao levar para a escola, na hora que aconteceu alguma situação de birra, de briga, então a gente vai estar sempre depositando a colherzinha do trigo e a xícara vai estar sempre cheia, impedindo, à medida que a gente vai enchendo essa xícara, a gente vai dando cada vez menos espaço para o mal também ser depositado ali. João 21,15, Jesus, quando encontra Pedro na praia, a primeira declaração de Jesus para Pedro é: Pedro, tu me amas? Alimenta os meus cordeiros. E segundo Charles Spurgeon, ele fala, a primeira expressão que Jesus usa é alimente os meus cordeiros. E depois ele fala, alimente as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. E segundo Spurgeon, essa expressão, a primeira, alimente os meus cordeiros, também é usada para quando Jesus quer se referir a crianças. Crianças e jovens são cordeiros do rebanho, e assim como todos os outros, precisam de alimento. Um ponto que Spurgeon levanta sobre o tema é quando acreditamos que a nossa criança... o quanto acreditamos que a nossa criança faz parte do rebanho. O quanto vocês acreditam que os seus filhos fazem parte do rebanho de Cristo, né? De fato, temos tratado o ensino às crianças e a salvação de suas almas com o mesmo peso e a seriedade que tratamos a de um adulto. Uma vez eu estava no carro com a Aurora e a gente estava falando sobre... Ela era um pouco menor e a gente passou por um ponto, estava voltando de uma consulta médica, e ela falou assim para mim: pai, eu te amo mais do que Deus. Eu te amo mais do que Deus te ama. Eu falei: filha, não tem como você me amar mais do que Deus me ama. E naquele momento, o Espírito Santo ministrou meu coração e falou assim: pregue para ela como um adulto. E eu falei: beleza. Eu falei: filha, não tem como você me amar mais do que Deus me ama. Ela falou: por que, pai? Não tem como. Falou: vou te dar um exemplo. Tá vendo aquele prédio ali? Tinha um prédio assim. Tá vendo aquele prédio ali? Se naquele prédio tem 200 pessoas, naquele prédio, e nesse outro prédio aqui tem só o papai,
Um dos dois prédios vai cair. Um dos dois vai cair. Qual você escolheria? Quem você salvaria? Você salvaria o prédio que você não demoliria o prédio que está só o papai e salvaria o papai? Ou você deixaria o prédio cair que tem 200 pessoas e morreria todas as pessoas? Aí a Aurora começou a chorar. Ela falou assim, eu não quero que ninguém morra. Eu falei, não, Deus também não quer que ninguém morra. Mas você salvaria quem? Você salvaria o papai ou você salvaria todas aquelas 200 pessoas? Aí ela chorando, ela falou assim, eu salvaria o papai. Eu falei, Deus fez exatamente o contrário do que você está falando. Tinha uma humanidade inteira que estava destinada ao inferno. E a única forma dessas pessoas serem salvas era Deus dando o seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E Deus escolheu, dentre salvar a humanidade, entre matar toda a humanidade e manter o seu filho vivo, né? Não fazer com que seu filho sofresse, ele decidiu oferecer o seu filho como sacrifício para que todo aquele que cresce na morte do seu filho e que ele é o Senhor, pudesse ter a vida eterna. Então Jesus, Deus, decidiu que o filho dele fosse entregue por nós pecadores. Só que o papai e a mamãe já entregou o seu coração ao Senhor. Nós já reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. E não é porque, e nesse ponto, nós não somos aliancistas, né? Somos batistas. E nesse ponto, você, Aurora, precisa reconhecer que você é uma pecadora e você precisa de Deus. Não é porque os seus pais são cristãos e reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas que você está salva. Você precisa também reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí ela começou a chorar no carro, ela falou, eu reconheço, Jesus é o Senhor da minha vida também. Eu falei, então você precisa convidá-lo para entrar no seu coração. Eu convido Jesus para entrar no... E ela fez uma profissão de fé ali dentro do carro, e ela reconheceu que ela precisa do Senhor, e chorando, e a gente chorando. Então, nós pais precisamos deixar claro para os nossos filhos que vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês não são salvos. Vocês são pecadores e carecem da graça de Deus e da misericórdia. Vocês precisam entregar seu coração ao Senhor Jesus. Porque Deus entregou o seu Filho para salvar quem? Todo mundo? Para salvar qualquer pessoa? Deus entregou seu Filho para salvar todo aquele que nele crê. E quem não crê? Já está condenado. Eternamente. Então, em Lucas 18, 16, 17, ele fala, deixem vir a mim as crianças e não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Os nossos filhos precisam conhecer a Cristo, eles precisam ser alcançados pela salvação e gerar muitos frutos pelo Evangelho. Eles precisam de uma fé simples, mas de total acesso ao reino de Deus e entendimento claro das Sagradas Escrituras. Vocês devem pregar para os seus filhos sistematicamente, diariamente, até que os seus corações sejam convertidos ao Senhor Jesus e ao Evangelho. E aí, passando para o próximo, só para a gente dar uma recapitulada, já está caminhando para o final. E então, assim, o que a gente veio falando até aqui, a gente vai deixar... A gente precisa ter em mente que tudo que nós fazemos é por Ele, para Ele, e através dele, por Ele, para Ele, né? São todas as coisas, inclusive os nossos filhos. Então, assim, a criação, os nossos filhos vieram dele, são criados através dele, da sabedoria que está nas Escrituras, que Ele nos confiou, e nós vamos criar os nossos filhos para que eles também glorifiquem a Ele. E aí, só para a gente recapitular, né? No modelo natural de criação de filhos, um modelo apenas com fins naturais, seculares, enfim, sociais,
nós vamos olhar uma criação de filhos muito voltada para a nossa felicidade e para a nossa satisfação. Então, às vezes, em vez de o filho ser algo, em vez do filho apontar por um amor sacrificial, para uma entrega, para uma missão, para um trabalho, muitas vezes a sociedade vai nos apontar uma criação de filhos que, na verdade, é mentirosa, no sentido de que o filho veio para me deixar mais feliz, que o filho veio me satisfazer, ele vira um troféu ali. Então, a gente troca esse modelo para um modelo eterno, um modelo bíblico, em que o filho passa, então, a ser uma missão e com um propósito eterno. No modelo natural, existe muita confusão, né, que a gente falou, muitas correntes, muita literatura, muita pedagogia, muita psicologia, e a gente vai não trocar, a gente pode usar algumas coisas, mas lembrando que a nossa verdade, a nossa regra de fé e a nossa base de ensino e de criação é a palavra de Deus. E nesse modelo, a gente vai trocar a confusão pela clareza de propósito, nós vamos trocar as dúvidas por uma verdade absoluta e imutável, nós vamos deixar diversos caminhos por um caminho bíblico. A gente também troca o foco que a gente falou, né, no comportamento. Nós não estamos mais presos àquilo que se pode ver e somente na ação da criança, mas nós olhamos para o coração e para o pecado dessa criança e para uma vida que vai glorificar ao Senhor. No modelo natural, muitas vezes, e aí a gente vê muitas vezes o filho sendo o centro da casa, né? Então a gente tem aquela criança vira ali um reizinho e começa a manipular e a controlar toda a família. Então o filho, na nossa paternidade, na nossa maternidade bíblica, o filho deixa de ser o centro e o Senhor volta a ocupar o centro desse lugar, né? Apontando não para um fim só natural, né? A criação de filhos, ela não termina nela mesma, mas termina na eternidade. Os pilares da intencionalidade cristã na criação dos filhos é entender e não negligenciar a missão intransferível que Deus confiou a nós. Criar filhos para glorificar a Deus e desfrutar de Deus eternamente. Edificar a criação dos filhos em Deus, acessar a sabedoria e ser capacitado para a missão através da palavra, olhar para os nossos filhos com a mentalidade dos céus, entendendo que eles são segundo a Bíblia, compreender que nossos filhos são pecadores e precisam ser alimentados, instruídos e corrigidos, criar filhos não apenas para o mundo natural, mas para a glória de Deus. Eu quero finalizar com uma frase para a sua reflexão, e que foi fruto de uma reflexão em mim, que é uma frase de Richard Miller, que ele imaginou os filhos um dia, no juízo final, falando para os seus pais que negligenciaram o seu chamado. E a frase é, os filhos falando para os seus pais: tudo isto que sofremos é por causa de vocês. Deveriam ter nos ensinado as coisas de Deus e não o fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigido, e não fizeram. Vocês foram o meio da nossa corrupção e culpabilidade originais. E, no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente para podermos ser livres disso. Ai de nós, que tivemos pais tão carnais e imprudentes. E ai de vocês, que não tiveram mais compaixão e piedade para evitar a miséria eterna dos seus próprios filhos. Que esse texto fique para a sua reflexão e que nós, pais, não sejamos pais negligentes, que nós, pais, não sejamos pais que vivamos para satisfazer todos os desejos dos nossos filhos, todas as vontades dos nossos filhos, mas que possamos criar os nossos filhos para glorificar a Deus através de todas as coisas. Glorificar a Deus através do seu bom comportamento, glorificar a Deus através da sua profissão, glorificar a Deus na escola, glorificar a Deus em todos os momentos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por essa ministração, que o Senhor faça que essa palavra gere frutos em nossos corações. Ó Deus, nos livre de sermos pais negligentes.
Ó Deus, nos livre, Pai, de sermos pais que negligenciarão o ensinamento da Escritura para os nossos filhos. Ó Pai, que nós tenhamos desejo de ler a Tua Palavra. Ó Pai, que nós tenhamos desejo de aprender mais da nossa Escritura, para que sejamos cheios, ó Pai, dela e possamos transferir esse conhecimento para os nossos filhos. Ó Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai, dos momentos que nós erramos por falta de conhecimento. Tenha a graça das nossas vidas, perdoe os nossos pecados. Ó Pai, que daqui para frente sejamos pais mais zelosos, sejamos pais mais cautelosos. Ó Pai, que possamos, ó Pai, repreender nossos filhos e ensiná-los no caminho que eles devam andar. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade e muito obrigado por essas famílias que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. A gente tem um pequeno intervalo agora de 5 minutos para você tomar um café, comer um biscoitinho ali atrás, ir no banheiro, beber água. E a próxima palavra é com o pastor Rômulo Monteiro. Obrigado. Obrigada, pessoal. Primeiro, parabéns. Segundo, o pastor Rômulo perguntou se ele pode falar de baixo. Pode. Posso botar um negócio aqui de música? Pode. Pega aquele negócio preto, bota aqui.